Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre os crimes de Jesus. Se Jesus Cristo vivesse nos dias de hoje e agisse conforme está registrado nas páginas da Bíblia, diversas das suas ações seriam enquadradas hoje como crimes. Isto mesmo, diversas ações de Jesus seriam enquadradas no Código Penal. Você sabia disso? Hoje nós vamos analisar algumas passagens onde Jesus toma algumas ações que nos dias de hoje, com certeza, ele seria preso. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 2 a 19, nos deparamos com um relato, no mínimo, estranho. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode pegar o seu exemplar e ler esse relato. Ali, resumidamente, nos conta uma ocasião em que Jesus está passando por uma determinada região e ali ele se depara com um homem que está endemoniado. Segundo o relato, ele estava endemoniado não apenas por um demônio, mas por vários demônios, por uma legião de demônios. Esse homem causava muitos problemas ali na região e ele ficava vivendo ali entre os túmulos. E várias vezes as pessoas tentaram amarrar ele, deixar ele preso, mas ele conseguia se desvencilhar, né, das amarras, dos grilhões e ficava causando confusão ali na região. E Jesus se depara com esse homem e esse homem começa a falar palavras para Jesus, né, começa a questionar Jesus e Jesus resolve expulsar esses demônios, essa legião de demônios que estava nesse homem. Jesus então ordena que essa legião de demônios saia desse rapaz, né? Deixa o corpo desse homem. E os demônios ali pedem que Jesus mande eles para uma manada de porcos. Isso mesmo. Se você observar aí no relato, os demônios rogam a Jesus para que envie eles do corpo desse homem para os corpos dos porcos. Olha bem, para que eles pudessem possuir os porcos. Então, Jesus permite e, segundo o relato, essa legião de demônios, eles incorporam nos porcos. E essa manada se precipita por um despenhadeiro e cai, né? Cai lá de uma ribanceira no mar, de um penhasco parece, né? Cai lá no mar e todos os porcos morrem. Eram quase 2.000 porcos, segundo o relato. Como você aí, religioso que está me vendo, como que você encara esse relato? Acha isso um relato normal? Pense bem, né? Um homem que nenhuma cadeia segura, né? Com uma legião de demônios, eles tentavam amarrar ele em grilhões, em correntes, em cadeias, e ele se soltava de todas elas. Um homem que vivia entre túmulos, né? Que estava com uma legião de demônios. E de repente começa a entabular uma conversa com Jesus. E nessa conversa eles pedem que Jesus deixe ou permita que eles incorporem porcos. E esses porcos, os demônios fazem com que essa manada de porcos, que eram quase 2.000 porcos, caiam de um precipício no mar. E ali eles morrem, todos esses animais morrem, né, de maneira cruel. Como que você encara esse relato? Se formos encarar como um relato fictício, uma lenda, um mito, como eu sempre venho falando aqui no meu canal, nos meus vídeos, que a Bíblia contém inúmeros relatos mitológicos, lendários, fictícios, fantasiosos, que foram passados pela transmissão oral
e através dos tempos foram colocados por escrito. Se formos analisar dessa forma, ok, a gente vê realmente muitos relatos fantasiosos que causam espanto mesmo, né? São relatos sinistros, espantosos. Agora, se formos encarar esse relato como um relato real, como algo que realmente aconteceu desta forma, não podemos deixar de mencionar que, nessa ocasião, Jesus ele cometeu um crime. Exatamente. Ele cometeu um crime ambiental. Se você observar na lei número 9.605, no artigo 32, ali diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, constitui um crime ambiental. E a pena é a detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Então, nessa ocasião, Jesus, ao permitir que essa legião de demônios incorporasse numa manada de porcos, ele, através dessa atitude, ele desencadeou uma reação que levou, né, à morte cruel e horrível desses animais. E nos dias de hoje, com certeza, ele seria enquadrado nessa lei, receberia a pena e até teria que pagar uma multa, né? Então veja que, se formos analisar os relatos da Bíblia de maneira literal, como relatos que realmente ocorreram exatamente como está relatado na Bíblia, vamos ter que reconhecer que nas leis de hoje, Jesus, nesse relato, cometeu um gravíssimo crime ambiental. Mas não foi só esse crime que ele cometeu, não. Ele cometeu um outro crime ambiental. Se você abrir o exemplar da sua Bíblia, que você tem aí na sua casa, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, você vai se deparar com uma outra passagem também igualmente estranha. Uma passagem muito sinistra. Nesse capítulo 11 do Evangelho de Marcos, você vai encontrar o relato onde Jesus vê uma figueira que tinha folhas e foi ver se ele acharia nessa figueira algum fruto. E chegando lá, ele não achou nenhum figo ali, ele só achou folhas. E Jesus vira para a figueira e lança uma maldição. Isso mesmo, ele amaldiçoa a figueira. Ele diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. E passou-se ali algum tempo, eles, ao voltar, né, perto dessa figueira, eles notaram que a figueira realmente tinha secado desde as raízes, né? Estava morta, totalmente ressecada até as raízes. Você aí, religioso, acha que eu estou inventando essa história? Leia na sua própria Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Você vai ver quando ele chega na figueira e tenta achar algum fruto, no versículo 13, onde ele amaldiçoa a figueira. E no versículo 20, né, passado algum tempo, eles voltam ali e realmente a figueira está totalmente morta, ressecada. Se formos considerar esse relato como um relato real, né, autêntico, e que aconteceu exatamente dessa maneira, Jesus, se fosse julgado pelas leis de hoje, ele seria enquadrado em outro crime ambiental, do artigo 49 da Lei 9.605, onde diz: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, constitui crime ambiental. Portanto, mais um relato aonde Jesus, se julgado nas nossas leis de hoje, seria condenado, teria que pagar multa e provavelmente seria preso. Mas temos um outro relato interessante aonde Jesus ele também comete um outro crime
que está tipificado no nosso Código Penal. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, você vai ver ali aquela famosa passagem onde Jesus entra no pátio do templo e expulsa ali as pessoas que estavam comprando e vendendo. Inclusive tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes que estavam ali. É um relato muito conhecido, né? Mas se você quiser ler o relato na íntegra na sua Bíblia, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nessa ocasião, ao Jesus agir dessa maneira, se encararmos esse relato como um relato autêntico, verídico, e se encararmos que ele realmente agiu dessa maneira que está descrito ali, ele cometeu um crime de dano ao patrimônio de outra pessoa. Causar dano ao patrimônio de outra pessoa, física ou jurídica, é considerado um crime de dano. Está no artigo 163. Diz assim, ó, destruir, inutilizar ou deteriorar coisas alheias de forma intencional, seja essa pública ou privada, geralmente sem motivo aparente ou com o propósito de causar ruína, é considerado crime de dano ao patrimônio. E visto que o templo era uma propriedade que estava ali sob os cuidados dos sacerdotes, ele, ao invadir esse local, que era um local público, mas que estava aos cuidados dos sacerdotes, os sacerdotes é que tomavam conta desse local, e ao agir desta forma, destruindo ali as mesas dos cambistas, as cadeiras, causando ruína ali àqueles objetos particulares daquelas pessoas, Jesus está cometendo um crime de dano ao patrimônio de outra pessoa, porque aquelas coisas não eram dele, não pertenciam a ele, e ele jamais, segundo a lei que temos hoje, poderia fazer isso. Se fizesse isso, nos dias de hoje seria enquadrado na lei de crime de dano ao patrimônio. Um outro crime que Jesus comete, que está relatado nas páginas da Bíblia, está tipificado no nosso Código Penal como crime de tortura, que está no artigo 1 da Lei 9.455. Ali no artigo 1 fala que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E é do conhecimento geral das pessoas que Jesus, claramente, em várias ocasiões, ele diz que as pessoas que não seguissem as suas palavras, que não depositassem fé nele, seriam destruídos, seriam torturados, seriam castigados eternamente. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 9, ali fala claramente que Jesus, com seus anjos poderosos, em fogo chamejante, iria trazer vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às palavras de Jesus, do próprio Jesus. Ali diz claramente que essas pessoas sofrerão a penalidade da destruição eterna e seriam banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Inclusive, ele ordena em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele fala que era para levar essa mensagem ao mundo inteiro, dizendo claramente que quem acreditasse seria salvo, mas quem não acreditasse seria condenado. Inclusive, Jesus até em várias passagens, ele faz alusões a tormentos eternos. Por exemplo, tem aquela famosa passagem onde Jesus diz que é melhor a pessoa entrar com um só olho no reino do que entrar com os dois olhos no inferno, aonde o fogo não apaga. Porque ele fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o fora. Porque é melhor entrar com um só olho no reino do que ir com os dois olhos para o inferno ou para a hiena ardente.
aonde o fogo consome. O próprio Jesus, na famosa parábola das ovelhas e dos cabritos, ele fala que as ovelhas iriam para o seu lado direito, e seriam abençoadas. Já os cabritos seriam colocados à esquerda e seriam lançados na destruição do fogo eterno. Olha bem. Inclusive ele chegou até a fazer uma ilustração, chamada ilustração, uma parábola, né, do rico e do Lázaro, aonde ele descreve claramente nessa ilustração o inferno, porque o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o céu. E ali o rico fica ali em angústia, né, naquele lugar, sofrendo, né, sendo queimado, sofrendo tortura. E ele vê o Lázaro lá no céu e começa a clamar a ele: oh, joga uma gota d'água aqui para aplacar a minha sede, que eu estou sendo torturado, eu estou numa tortura terrível aqui. Então, Jesus chega a fazer uma ilustração, uma parábola, descrevendo claramente o sofrimento eterno, a angústia, a tortura que as pessoas que não depositassem fé nele iriam enfrentar. Portanto, diante de todas essas provas que estão claramente registradas na Bíblia, Jesus, ele seria, nas leis de hoje, enquadrado no crime de tortura, aonde ele claramente constrangeu as pessoas, usando emprego de violência e grave ameaça, né, ameaçando causar sofrimento físico e mental às pessoas que não acreditassem nele, que não depositassem fé nas palavras do próprio Jesus. Um outro crime que Jesus claramente comete nos relatos da Bíblia, se formos analisar esses relatos como relatos reais, é o crime de defender a escravidão. Isso mesmo. Você pode observar nos evangelhos que Jesus constantemente usa ilustrações, parábolas envolvendo escravos, né? Falando sobre escravidão, falando sobre a relação do Senhor com o seu escravo, e em nenhum momento ele fala contra essa prática abominável, né? Em nenhum momento ele fala uma vírgula sequer contra essa prática que hoje é tipificada nas leis como crime, né? O crime de incentivo ou da prática à escravidão. Segundo o artigo 149, lá diz que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, é considerado crime, crime de serviço escravo. E a pessoa que faz isso, ela é enquadrada nesse crime. E Jesus, na sua época, né, fala constantemente sobre esses relacionamentos de senhores com escravos. Em nenhum momento ele diz que isso é uma prática repugnante, que isso é um absurdo, que as pessoas não deviam fazer isso, né? Então, se Jesus realmente fosse como os religiosos encaram o Filho de Deus, uma pessoa evoluída, que veio aqui para mostrar às pessoas, né, pensamentos mais nobres, mais avançados, com certeza ele falaria muito, ele criticaria, né, esse sistema escravocrata que existia nessa época, e com certeza ele faria duras críticas à escravidão. Mas não é isso que vemos, né? Ele considera como algo normal, né? E nas suas parábolas, nas suas ilustrações, ele até, em algumas delas, dá razão aos senhores que escravizam outras pessoas, como por exemplo em Lucas capítulo 12, versículo 47, onde Jesus, em uma de suas ilustrações, diz que o escravo, sabendo da vontade do Senhor e não se esforça, ele deve receber muitos açoites, né? Vai ser executado dele muitos açoites, porque o escravo não se esforçou para executar a tarefa que o seu senhor mandou corretamente. Então, ele vai ser submetido a muitos açoites, né? Então, veja
que Jesus considera isso como algo normal, corriqueiro, né? Se o escravo não fizer exatamente o que o Senhor mandou, né, ele vai receber um castigo, né? Vai receber muitos açoites. Né? E veja que ele não fala uma vírgula contra isso, contra essas práticas desumanas, repulsivas, repugnantes. Bom, estes são alguns exemplos de atitudes e ações de Jesus que, se fossem julgadas pelas leis de hoje, seriam claramente tipificadas como crimes. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de dar o joinha aí para nós. Estoura esse like aí para nós, isso é muito importante. Além disso, se inscreva em nosso canal. Eu já observei que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos do nosso canal não são inscritos. Então se inscreva. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó, que tem aqui no cantinho aqui do lado? Clica nele. Se inscreva em nosso canal. E não apenas se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Toda semana a gente faz um vídeo novo. E você acionando o sininho, assim que a gente subir o vídeo, você será notificado. Além disso, diga aí o que você achou do vídeo, comente, compartilhe com seus contatos. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar, como sempre, aqui na descrição do vídeo os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do Brasil, como a Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, Submarino e até mesmo no meu próprio site. Você pode acessar meu próprio site, que é www.deusehomes.com.br, e adquirir o meu livro diretamente do meu site. E se você desejar assistir outros vídeos do nosso canal, eu vou deixar, como sempre, aqui na descrição os links dos mais de 60 vídeos que nós já fizemos em nosso canal. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.